Então, vamos retomar as dúvidas de problema de fluxo de custo mínimo. Aí a gente estava conversando sobre os algoritmos, né? E alguns deles... Ué, peraí, comentários fórum da D2 estão encerrados. Eu esqueci de alterar por conta da alteração do... que a gente passou para o dia 13, né? Tá certo. Deixa eu atualizar para vocês rapidinho. Faltou alterar essa disponibilidade. É 13, né? Tá, já foi lá. Alterado lá, tá, Leonardo? Então, se quiser, pode colocar lá o valor da FO para gente. Aí vocês podem comparar. Então, a gente estava conversando antes, né? A respeito da dúvida do Laerte sobre o fluxo máximo, e o Leonardo pediu uma visão geral, né, de quando vocês vão usar cada algoritmo, né? Aí eu comecei do começo. A gente primeiro apresenta para vocês o problema de fluxo com custo mínimo. Né? Então, a gente define um gráfico qualquer, né, com vértices e arestas, né, ou com vértices e arcos. E esse problema tem essa característica, né? Ele tem custo nos arcos e limites superiores e inferiores nos arcos. Né? Então, tem essas características nos arcos, que inclui também capacidade de arco e também inclui capacidade no vértice. Então, a escrita geral dele, né, é essa daqui. E, ó, inclusive, o que eu tinha comentado antes, tem algumas alterações né, quem já tinha feito o download, eu tinha recomendado fazer de novo, porque tem algumas alterações que antes estavam no arquivo separado, né? Estava no arquivo TXT que tinham essas alterações. Agora está tudo incorporado. Aí, na visão geral, ela fica mais fácil. Então, a formulação algébrica para esse problema, né, geral é de minimização do custo em cada arco. Existe uma variável x e j, que é o fluxo no arco ij, e o problema geral ele consiste em minimizar o custo nos arcos, né? Então esse somatório do parâmetro de custo vezes a variável de fluxo, né? E a gente minimiza, porque é de minimização do custo total. E as restrições são restrições do tipo de balanço nos arcos, nos vértices, perdão. Então, cada vértice eu vou fazer esse controle do que sai e do que entra. Né? Então, se for vértice de oferta, ele tem uma diferença positiva. Então, é Ozão I, né? Para cada vértice. Se for nó que absorve demanda, né? Então ele é negativo. Então, ele absorve mais do que ele envia. E se a capacidade de vértice dele for zero, né, ele é nó de transbordo. Então, tudo que entra nele, ele devolve. Então, essa diferença é zero, ou, né, o lado esquerdo é igual ao lado direito do somatório. E para concluir, a gente define que o fluxo no arco é positivo e tem um limite superior para aquele arco, né, a capacidade de arco.
Então, essa é a definição do problema geral. Aí, deixa eu ver o problema de fluxo máximo, se tem a definição aqui, tem. Aí a gente estava falando, olha, se a gente pode considerar os casos particulares do problema de fluxo de custo mínimo, né? Que é o problema de caminho mínimo. Por que não está tirando as inscrições aqui? Vou apagar então. Que é o problema de caminho mínimo, né? Que a estrutura permanece igual, né? É de minimização, né? Eu quero minimizar, né? Tempo, distância, custo de alguma coisa, então a FO continua parecida, né? Tem essa mesma lógica aqui. A gente também continua controlando aquilo que sai e aquilo que entra, só que no problema de caminho mínimo, né, se eu tiver uma origem, né, e um destino definido, então, olha, eu quero o caminho mínimo entre essa origem, por exemplo, a origem no 1 e o destino no 6. Então, eu quero eu quero esse caminho mínimo, né, de 1 para 6. Então, se for isso, aí eu tenho só um vértice de oferta, que é o que manda fluxo, que é o vértice de origem. Então, ele manda uma unidade de fluxo, né? Isso é caminho mínimo, tá? É um caso particular. Caminho mínimo. Eu tenho só um vértice de destino, né? Que é quem absorve essa unidade de fluxo que a minha origem vai mandar. Então, eu só tenho um. Então, ao invés de O, de menos OI aqui, eu vou ter só o menos 1 aqui. Então, vou ter 1 menos 1. E todos os demais vértices que não são nem origem nem destino são de transbordo. Então, tem capacidade de vértice zero. Então, é um caso particular, porque eu peguei esses parâmetros e atribuí valores específicos para uma situação específica, que é o problema de caminho mínimo. E as capacidades de arco a gente continua colocando aqui, né? Então, isso seria para caminho mínimo. Agora, para o fluxo máximo, ele muda um pouquinho, né? Por quê? Porque aí eu não quero obrigatoriamente eu quero obrigatoriamente, perdão, obter o maior fluxo no grafo entre fonte e sorvedouro. Então, para o fluxo máximo, eu não vou atribuir, né, custo nenhum a ele, eu só quero maximizar né, a, a quantidade de fluxo enviada entre fonte, aí eu vou ter uma série de outros vértices no meio, e sorvedouro. Então, eu quero maximizar o envio de fluxo para fonte e sorvedouro. Só que na direção fonte para sorvedouro, eu vou ter uma série de outros vértices pelo caminho. Então, para garantir, né, de trás para frente, de que eu consiga ir recuperando, né, vértice a vértice, de trás para frente, do sorvedouro para a fonte, eu posso colocar esse vértice artificial, né, de sorvedouro para a fonte e pedir para a minha FO maximizar ele. Então, maximizar o meu XSF. Aí, isso garante que eu vou, né, vértice a vértice,
tentar obter o maior valor de fluxo de trás para frente. Então, eu vou puxando, né, os maiores valores possíveis de trás para frente, pedindo essa maximização desse vértice artificial. Ao invés de, né, tentar escrever a soma de alguma coisa ou o envio de alguma coisa, isso já garante essa maximização. Então, eu troco a FO de mínimo para máximo, troco esse somatório e só preciso, né, pedir para ele maximizar esse arco artificial, que é do sorvedouro para a fonte. E nesse problema, eu não tenho capacidade de vértice. Eu só tenho de arco. Eu quero enviar a maior quantidade de fluxo possível nos arcos na direção fonte-sorvedouro. Então, eu não tenho vértices de oferta, não tenho vértices de demanda, só tenho vértices de transbordo. Então, todos eles são zero. E eu posso ter limites inferiores e superiores nos arcos. Aí, vocês vão ver que ele vai explicar isso por partes aqui e vai chegar nesse modelo. Para o problema de fluxo máximo. Limite inferior, superior, fluxo no arco. Aí ele tem essa formulação, né? Que até a gente ajustou aqui. Se houver algum limite inferior, a gente coloca, mas ele geralmente é zero. Né? A gente só trabalha com limite superior. Aí a gente pode reduzir todas aquelas restrições que têm opções de oferta e de demanda para esse, porque para a estrutura desse problema, todos os vértices são de transbordo, né? Todos eles são zero. Aí eu estava falando antes de gravar. Mas e se, né? Aí deixa eu pegar, que eu acho que tem exemplo aqui. Tem. E se eu pegasse num exemplo qualquer, que aqui ele já definiu, né? Olha, eu tenho essa rede, né? E eu quero a maior quantidade de fluxo entre os vértices 1 e 6. Né? Aí ele colocou aqui, né, o vértice, a aresta artificial, o arco, perdão, artificial, e a gente vai maximizar ele. É o 6,1 aqui. Né? É o 6,1. E foi esse que ele colocou. E como não tem número acima dos vértices, significa que eu não tenho capacidade de vértice. Então, todos eles são zero e pela estrutura do problema, todos eles são vértices de transbordo. Né? Nenhum dos vértices aqui absorve fluxo ou envia fluxo. Mas eles poderiam exercer esse papel de alguma forma para dificultar a interpretação do problema de vocês. Tá? Inclusive, tem um exercício desse na lista, acho que é 5. Né? Então, olha, e se eu tivesse um grafo nessa configuração e eu tivesse capacidade de vértice num desses arcos? Então, por exemplo, vamos supor que o vértice 2, ao invés de ser vértice de transbordo, ele é vértice de oferta que vale 10 aqui. Né? Ou se fosse de demanda, tanto faz. Mas vamos supor que ele tivesse capacidade de vértice, né? por alguma condição do problema. Então, o que seria necessário fazer aqui? Né? Sabendo que eu não posso ter, né, pela definição do nosso problema de fluxo máximo, se eu quiser obter o maior valor de fluxo nesse grafo que tem essa configuração, qual o ajuste que eu deveria fazer no vértice 2
para que eu pudesse resolver ele como problema de fluxo máximo, né? Então, a resposta para quando houver esse tipo de caso no grafo de vocês é transformar a capacidade de vértice em capacidade de arco. Então, olha, se aqui ele está ofertando 10, então eu tenho que trocar esse valor que está em arco, que está em vértice, perdão, para arco. Como que eu faço isso? Ó, eu vou precisar de um vértice auxiliar. Então, eu tenho o vértice 2 e vou ter o vértice 2' aqui. Então, como que eu faço que a capacidade de vértice suma? Né, que vire zero. Eu transformo capacidade de vértice em capacidade de arco. Então, o 10 que está aqui vai significar, né? Ele vai representar um arco que sai do 2 para o 2' e tem capacidade 10. E agora ninguém manda nada, em cima é zero, né, das duas capacidades de vértice. E o 2' continua, continua o 2 para quem ele manda lá, né? E o 2 ele continua recebendo quem ele recebe, né? Então tem que fazer esse ajuste. Se houver capacidade de vértice, num problema que solicite expressamente ser resolvido como problema de fluxo máximo, vocês precisam fazer esse ajuste, né, de capacidade de vértice para capacidade de arco. Senão você não consegue resolver nem por Ford-Fulkerson, né, que é a forma que a gente solicita que vocês obtenham respostas para problemas de fluxo máximo. Então, apareceu capacidade de vértice, tem que converter em capacidade de arco. E é assim que faz. Tá? Isso era um ponto importante de conversão de capacidade de vértice em capacidade de arco, que pode aparecer em prova. Aí agora dá para a gente entrar nos algoritmos e depois eu percorrer o de Ford-Fulkerson com vocês. Antes disso, eu quero que o Laerte diga se a questão da capacidade de vértice igual a zero aqui, vértice de transbordo, se ficou claro, porque ele tinha perguntado lá atrás. Confirma para mim se ficou claro, Laerte. Por isso que tem esses zerinhos em cima. Que, na verdade, eles não vão aparecer, né, nos problemas de fluxo máximo, porque é zero, a gente nem coloca. Né? A gente já sabe, né, de antemão que são zero, né, por causa da característica dele. Apareceu qualquer coisa em cima, né, apareceu capacidade de vértice em problema de fluxo máximo, aí você tem que converter para a capacidade de arco. Quando que o vídeo vai ser lançado? Assim que o consórcio liberar o link para eu baixar para vocês. Geralmente sai na sexta-feira, demorar muito no sábado, eu coloco para vocês lá. Então, ok, visão geral, né, das formulações dos problemas que poderiam surgir do problema de fluxo máximo. Né? Aí a gente vai para os algoritmos que a gente apresenta no curso para vocês. Né? Quais são eles? Para o problema de caminho mínimo que a gente conversou, a gente apresenta dois. Né? Então, olha, dentro do problema de fluxo de custo mínimo,
existe o problema de caminho mínimo. E para esse problema de caminho mínimo, a gente tem um algoritmo ótimo, né? Exato, que converge para uma resposta ótima que a gente traz para vocês. Então, que na verdade são dois. Então, o primeiro que a gente apresenta é o algoritmo de Dijkstra, né? Que aí ele funciona, né? Ele funciona melhor, ou é mais apropriado para um caso, né? Ou para casos específicos dentro do problema de caminho mínimo. Que são eles, né? Quando eu defino um par de origem e destino, né? Claro, então, olha, eu quero ir, deixa eu colocar no mesmo exemplo lá da frente. Então, olha, vamos supor que eu quero ir do vértice 1 para o vértice 6. Então, está definido objetivamente lá, olha, eu quero esse caminho mínimo, né? De 1 para 6. Então, o algoritmo de Dijkstra é mais eficiente, né, para resolver esse tipo de problema. Tá? Ele leva menos iterações. E ele também serve para um outro caso, né, que é o que a gente chama de o pior caso quando eu tenho uma origem definida. Né? Então, ele serve quando eu tenho uma origem definida e um destino definido, então 1 para 6. Né? Quero o caminho mínimo de 1 para 6. Aí é Dijkstra. Né? Ou não, olha, eu quero a origem no 1, mas eu quero obter o caminho mínimo entre a origem 1, né, fixado no 1, e todos os demais vértices. Então, eu quero o caminho mínimo de 1 para 2, de 1 para 3, de 1 para 4, de 1 para 5 e de 1 para 6. Okay? É o que a gente chama de o pior caso dele, né? Que é o maior número de iterações que ele vai exigir para convergir. Então, o maior número de iterações que o algoritmo de Dijkstra vai exigir para convergir é o número de vértices menos 1. Né? Então, ele também serve para esse caso. Ele ainda continua mais eficiente que o outro que a gente apresenta. Então, ele se escreve assim, né? Dijkstra. Se fala Dijkstra. Então, sempre para os casos em que eu tenho uma origem definida. Tá? Uma origem definida e um destino definido, ou somente uma origem definida, né? Para todos os demais destinos. Agora, quando o enunciado pedir, né, os caminhos mínimos entre todos os pares de vértices, né, aí todas as origens e todos os destinos, aí é mais eficiente Floyd, tá? Que é Floyd-Warshall. Então, ele é mais eficiente. Por quê? Porque se eu fosse usar o algoritmo de Dijkstra N vezes para a quantidade de origens definidas, no pior caso, eu faria mais iterações que o algoritmo de Floyd, porque ele faz todos de uma vez. Então, o Floyd é mais eficiente nesse caso. Tá? E a gente raramente cobra Floyd. Tá? Eu só vi cair uma vez em prova nesses semestres todos aí, acho que desde 2017 ou 2018, quando o curso começou. Quando a primeira turma do curso fez PO2, né? Acho que foi em torno de 2018. Só vi uma vez. Então, vocês podem focar em Dijkstra.
tá? Para caminho mínimo. Aqui eu estou falando caminho mínimo. Tá? Então, falei de caminho mínimo, falei dos algoritmos de caminho mínimo e quando vocês vão usar, né, cada um deles. Agora, uma distinção, né, de quando vocês vão usar esses algoritmos, né, para um problema de caminho mínimo, né, que pode surgir essa dúvida. Então, se o enunciado não tiver muito claro, né, ou não dá dica, se não tiver, olha, resolva esse problema como problema de caminho mínimo. Ou utilize o algoritmo tal para resolver esse caminho. Né? Utilize o algoritmo de Dijkstra para resolver esse problema, ou o algoritmo de Floyd para resolver esse problema. Então, se não tiver explícito na prova, vocês vão precisar inferir. Tá? E a inferência é de acordo com a característica do problema. Então, geralmente, problemas de caminho mínimo, eles vão ser problemas que envolvam logística. Então, enviar algo para algum lugar, né? Ou que o tempo seja o menor possível e tenha uma definição clara de onde para onde eu quero ir. Tá? Então, tem que ter isso em mente. Geralmente, problemas que envolvam logística e que também deixem bastante claro para vocês, pelo menos, quem é origem, né? De qual ponto que ele está pedindo para vocês partirem. E se tiver para onde, né? Olha, do ponto, eu quero ir do armazém tal, ou do centro de distribuição tal, para outro, ou para todos os demais. Então, isso, né, isso vai dar dicas a vocês de que se trata de um problema de caminho mínimo, se ele não estiver claro, né? Se não estiver explícito no enunciado. Né? Então, isso é para problemas de caminho mínimo. Até aqui, beleza? Então, vocês vão aplicar um desses dois, né? Mas na maioria esmagadora das vezes vão aplicar Dijkstra, né? Para problemas que envolvam, né, pares de origem e destino que estejam definidos e, basicamente, em problemas que envolvam o envio de alguma coisa. Né? Mais especificamente, problemas de logística. Né? Em problemas de fluxo, já é uma distribuição que a gente vai chamar uma distribuição de efluentes ou envio de dados por rede de telecomunicações. Então, tem uma característica clara de que você quer obter o maior valor de fluxo naquela rede. Então, tem uma distinção clara, né, de minimizar caminho, distância, tempo, num problema de caminho mínimo, e num problema de fluxo máximo, o maior valor que eu consigo enviar. Então, isso vai estar bastante claro para vocês na hora de selecionar, né, ou de distinguir o que é problema de caminho mínimo e o que é problema de fluxo máximo. Eu acredito até que não tenha tanto problema. Né? E se for problema de fluxo máximo, vocês vão resolver... deixa eu trocar aqui. Se for fluxo máximo, vocês vão resolver pelo algoritmo de Ford-Fulkerson. Ford-Fulkerson. Aí só tem esse
Peraí que está travando aqui. A gente só apresenta esse, apesar de ter outro, né, que é o Edmunds Kaplan, mas a gente não apresenta aqui. Então, é só esse. E é o que é baseado na enumeração de cadeias, né? Não é nem o segundo que a gente apresenta lá, que é baseado na rotulação de vértices, que é um pouquinho mais difícil, mas é Ford Fuchs. Aí mais tarde a gente entra nele. Então só tem esse, fica mais fácil, né? Mas o que geralmente gera dúvida é a diferença entre o de caminho mínimo e o de árvore geradora de peso mínimo. O de árvore geradora, aí eu só não vou colocar aqui, porque está tá na outra aula, mas para árvore geradora de peso mínimo, a gente quer obter, né, a menor árvore, então tem que ter uma estrutura de árvore, né, e que o peso total dela seja mínima. Então, não tem a ver com alguma posição inicial no grafo. Então, a distinção que precisa ficar clara entre os dois problemas de mínimo, que é o que geralmente gera dúvida, é o tipo de problema que a gente quer resolver. E essa diferença geralmente se envolve a posição específica inicial de algum vértice na rede. Então, em problemas que envolvam a obtenção da árvore geradora de peso mínimo, a gente não precisa escolher um vértice de origem. Não existe isso. Aí deixa eu voltar para o... Deixa eu voltar para o exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, se for se tratar de um problema de árvore geradora de peso mínimo, é diferente desses dois que a gente está vendo aqui. Por quê? Porque tanto em problemas de caminho mínimo quanto em problemas de fluxo máximo, a gente usa os termos, né, como origem, se for de caminho mínimo, né, origem, destino, se for caminho mínimo, e se for de fluxo máximo, a gente usa os termos fonte, né, e sorvedouro. Então, caminho mínimo, fluxo máximo. Só que se for de árvore geradora, eu vou botar o termo em inglês, que é mais fácil, é minimum spanning tree, né? Se for de árvore geradora de peso mínimo, não envolve um vértice específico que tenha origem ou que seja fonte de nada. Eu quero a árvore minimal, né? Só que eu não preciso selecionar vértice nenhum para que sirva de origem para o cálculo que eu vou fazer. Então, tanto faz. O enunciado nem precisa dizer para você qual que é o vértice que vai sair alguma coisa. Apesar dele poder colocar para dificultar. Mas não envolve, né? Não existe essa característica. Então, se ele quer uma árvore que seja mínima, né, em termos do grafo total, vocês vão ter que ser capaz de detectar se há necessidade ou não de considerar um vértice de origem, né, ou um vértice de fonte de alguma coisa. Então, isso não vai ser necessário para problemas de árvore geradora de peso mínimo.
Então, tanto faz, você pode partir de qualquer vértice do teu grafo para obter essa árvore mínima, tá? E o algoritmo que a gente apresenta para vocês é o algoritmo de Prim. Tá? Algoritmo de Prim. E a gente só traz essa memória de cálculo, mas também existe o algoritmo de Kruskal, tá? Que aí ele não pega somente a árvore geradora, ele também consegue pegar florestas geradoras, porque ele também considera para grafos desconexos. Então, ele consegue construir árvores, né, separadas. Então, quando a gente tem essa lógica, né, de múltiplas árvores no mesmo grafo, né, que é desconexo, por isso que eu tenho mais de uma árvore no mesmo grafo. Um grafo desconexo seria se eu tivesse algo desse tipo aqui, né? Se eu não tivesse esses arcos no meio aqui. Ele seria desconexo. Aí, o algoritmo de Kruskal consegue obter, né, as florestas de uma vez só. Então, ele pega múltiplas árvores. Aqui a gente só apresenta o de Prim, porque a gente não vai trabalhar com grafos desconexos. Né? Então, a maior dificuldade vai estar conseguir distinguir a diferença entre problema de caminho mínimo e problema de árvore geradora de peso mínimo. Tá? As duas têm a lógica de minimização, as duas podem ter árvores, mas são árvores diferentes, têm propósitos diferentes. Então, tem que se atentar para isso. Né? E provavelmente um desses, às vezes até dois, caem na P2. E o pior cenário seria uma questão que envolva distinguir a diferença entre eles dois. Tá? Mas aí tem um exercício na lista que trata dessa diferença. Tá? Então, depois deem uma olhada lá. Tá? Se tiver dúvidas, e eu sei que vai ter, porque sempre tem, quando surge essa diferença entre árvores, né? A árvore de caminho mínimo e a árvore geradora de peso mínimo. Então, tentem fazer essa primeiro, depois a gente conversa aqui. Então, está feito, né? Os problemas que vão ser cobrados, os algoritmos que vão ser cobrados e quando usar cada um. Até aqui, ok? Aí eu entro no exercício resolvido que o Laerte pediu. Ok, beleza. Então, o exercício que o Laerte tinha pedido está no outro, né? Está no outro arquivo. Que é o problema de fluxo máximo. Né? Que é resolvido pelo algoritmo de Ford-Fuchs. Então já está aqui. Ó. Aí aqui tem a estrutura de pseudocódigo dele. Tá? Só tem que tomar cuidado que na maioria das vezes vocês esquecem que o caminho aumentado ele é de ida, mas também é de volta. Tá? Por isso que tem esse incremento e esse decremento nas duas direções. Então, nada impede de eu voltar na construção de um caminho aumentado. E isso geralmente gera dúvida. Então, eu até testei depois, né, porque esse algoritmo, essa implementação mais à frente aqui, que é baseada em rotulação de vértices, ela funciona um pouquinho melhor. Tá? Só que ela é mais complicada e envolve mais iterações. Então, dá para a gente usar a outra, igual a gente sempre usa, né? Sempre usou em todos os semestres. Mas o que está lá implementado para vocês lá no site, que eu deixei, é essa baseada em rotulação de vértices para vocês testarem. Ela é um pouquinho mais rápida também. Só que a gente pode usar essa daqui, né, tranquilamente, essa primeira aqui,
através dos caminhos aumentados, desde que vocês se lembrem que os caminhos não são só de ida. Em alguns problemas vocês vão ter essa dificuldade, né? Ainda vai sobrar fluxo que possa ser enviado, ainda vai sobrar fluxo que pode chegar no sumidouro, mas o meio do caminho, né, os vértices intermediários saturaram, né? Em alguns exercícios pode acontecer isso. Aí, se acontecer e há tempo vocês perceberem, não, eu fiz pela definição de cortes aqui, está claro para mim que o fluxo máximo não é esse, o que eu posso fazer? Aí, né, tem que lembrar que existe a possibilidade dos caminhos aumentados também usarem arcos de volta. Mas aí, mais para frente, depois eu tento trazer um exercício que aconteça isso, a gente tira essa dúvida. Mas na maioria esmagadora das vezes dá para fazer, mesmo com esse pensamento de que os caminhos aumentados são só de ida, tá? Mas aí vamos lá. Então, primeira coisa, o grafo precisa estar configurado, né, como problema de fluxo máximo. E o que isso significa? Todos os vértices têm que ser vértices de transbordo. Tá? Todos os vértices têm que ser vértices de transbordo. Então, tem que estar tudo zeradinho em cima das bolinhas dos vértices. Tá? Se não tiver, tem que transformar. Aqui não precisa porque está tudo zerado. Né? É tudo zero nos vértices, eu só tenho capacidade de arco. Né? É tudo zero aqui. Ó. Em cima dos vértices é tudo zero. Se é zero, não preciso colocar. Tá? Mas está certinho. Então, ele está configurado para um problema de fluxo máximo. Tá? Eu vou tirar para não ficar mais poluído. E cada arco tem a sua capacidade máxima aqui, né, que está sendo indicada. No algoritmo que a gente apresenta, né, que é baseado na escolha de caminhos aumentados, as escolhas são arbitrárias. Tá? Então, eu estou aqui, tenho esse gráfico, eu posso selecionar qualquer caminho que conecte fonte sorvedoura aqui. Tá? Aí aqui, salvo engano, ele pega por cima aqui. Então vamos ver como que ele fica. Ele pega esse arco de cima. Aí o que a gente faz primeiro? Né? Antes de selecionar, a gente tem que escrever os incrementos, perdão, me fugiu o nome. Ah, meu Deus. O V mais e o V menos, como que ele chama aqui? Capacidades residuais, perdão. Então, tem que definir as capacidades residuais, que são os fluxos que eu estou enviando numa direção ou na outra. Né? Então, se é 5 aqui, eu começo, né, tendo o volume total que eu posso enviar de 5 e ainda não enviei nada, né, nessa direção. E eu faço isso para todos esses. Aqui, né, que tinha me fugido a palavra, são as capacidades residuais. Então, numa direção e na outra direção. Né? Aí eu faço isso para todos. Isso aqui é 4, eu posso enviar 4 unidades de fluxo, ainda não enviei nada. 4 unidades de fluxo, não enviei nada. 7 unidades de fluxo, não enviei nada. 5 unidades de fluxo, ainda não enviei nada. 5 unidades de fluxo, ainda não enviei nada. 2 unidades de fluxo, ainda não enviei nada. 2 unidades de fluxo, ainda não enviei nada.
uma unidade de fluxo, ainda não enviei nada, uma unidade de fluxo, ainda não enviei nada, na direção em que os arcos estão apontando para mim. Então, eu preciso, né, definir essas capacidades residuais para que eu consiga perceber se houve saturação, né, ou na fonte ou no sorvedouro. Aí eu escolho, né, caminhos arbitrários aqui até que eu encontre essa saturação, né, ou de fonte ou de sorvedouro. Aí aqui tem uma opção, né, de solução que o professor Romeu coloca, ela não é a única, tá? Porque as escolhas são arbitrárias, ele escolheu esse primeiro caminho arbitrário aqui, né? Na direção 1, 2, 2, 4, 4, 6. Né? Aí como que o algoritmo funciona, né? Eu primeiro seto essas capacidades residuais, depois eu seleciono um caminho, né, uma cadeia, melhor dizendo, né, arbitrária, né, e dessa cadeia eu retiro as capacidades de cada arco de forma que eu não ultrapasse uma capacidade máxima, né, que é a menor capacidade dessa cadeia. Então, de cada arco, eu vou ter que escolher aquele valor que representa a menor capacidade de arco. Né? Porque eu não posso mandar mais capacidade que eu tenho em um dado arco. Né? Por exemplo, aqui do 1 para o 2, 2 para o 4 e do 4 para o 6, eu não posso mandar 7 unidades do 1 para o 6, porque eu sequer tenho 7 no vértice 1. Né? Eu só tenho 5. Mas eu também não posso mandar 5, porque do 2 para o 4 eu só tenho 4. Eu só consigo mandar 4 de capacidade de vértice. Então, a cada escolha da cadeia enumerada arbitrária, eu tenho que fazer uma operação de mínimo, né, entre cada capacidade residual de envio, né, na direção que eu tô apontando as minhas setinhas do meu caminho arbitrário. Então, aqui vai ser o mínimo entre 5, entre 4 e entre 7. Né? O mínimo é 4. Né? Então, aí eu reajusto as capacidades residuais numa direção e na outra. Então, olha, se eu mando 4, que aqui é o limite, eu vou ajustar o 4, porque eu mandei 4. Então, aqui passa a ser 0 e aqui passa a ser 4. Se eu conseguir mandar 4, aqui do 7 ainda sobrou 3, do 0 vai passar a ser 4. E aqui que eu tinha 5 para mandar, sobrou 4, sobrou 1, perdão, sobrou 1. Tem que estar falhando minha canetinha aqui. 1, e aqui eu mandei 4. Aí eu tenho que iteração a iteração, atualizar esses valores. Aí no próximo grafo vai estar lá. Né? Tudo que eu fiz em cima do grafo aqui. Olha, aí eu fui, né? Calculei minha capacidade mínima de envio, né? De fluxo naquela cadeia, que é a menor capacidade de arco que eu tenho na cadeia, que é 4. Aí ele reajusta, né, as capacidades residuais numa direção e na outra, como eu fiz lá, 5 menos 4, 1. Aí eu tinha 0 de quantidade enviada, né, passei a ter 4, né, porque eu consigo enviar 4 unidades de fluxo. E assim eu vou atualizando todos eles, numa direção e na outra direção. Eu também, né, eu posso atualizar, né, os valores de fato daquela variável que representa aquele arco, mas depois dá para recuperar também.
A única coisa que eu não falei que a gente não atualizou lá atrás é o incremento de fluxo, né? Que é isso daqui, né? Olha, eu tinha 0 de fluxo enviado quando eu comecei, né? Eu tinha meu fluxo F igual a 0. Só que aí eu consegui enviar 4 unidades baseado, né, na capacidade de arco dessa cadeia, e agora eu mandei 4. Então, meu F vai atualizar, né, o anterior mais o ΔF que eu calculei aqui, que é esse carinha aqui, ΔF, que é 4. Né? Então, agora meu fluxo atualizado é 4, que é o que ele colocou aqui. Então, olha, meu fluxo ao final dessa iteração é 4. Essas informações são extremamente importantes, que constem no seu grafo. Né? Aí, vamos ver como que ele ficou. Ó, aí ele atualizou, tá vendo? Ele tinha 5 aqui, enviou 4, sobrou 1. Então, ele ainda tem como enviar uma unidade de fluxo. Ele enviou 4, aqui era 0, 0 mais 4, 4, apareceu 4 aqui. No 2, ele tinha 4 de envio, enviou 4, sobrou 0. Aqui não tinha enviado nada, enviou 4, atualizou. E a gente vai atualizando iteração a iteração. E as escolhas continuam arbitrárias. Né? E aí a gente tem que tentar enviar o máximo de fluxo que der até que algum deles sature. Né? Aí aqui ele tentou de novo, né? Agora entre a cadeia 1 para 2, 2 para 5, 5 para 6. Aí a gente tem que olhar as capacidades residuais que estão na mesma direção. Né? Então, é o quanto eu estou enviando, a capacidade de fluxo que eu tenho que olhar é o V+, né, que está mais perto da cauda do arco que eu estou utilizando como cadeia arbitrária. Então, se eu estou nessa direção, ó, a cauda, deixa eu ver se fica mais claro. Se eu estou usando esse arco, e a cauda está no 1, e a cabeça está no 2, esse arco em vermelho, significa que nessa direção, a capacidade residual que eu tenho que usar é do 1, é do V+. Tá? Então, eu vou pegar o V+ do 1 para o 2, o V+ do 2 para o 5, o V+ do 5 para o 6. Agora, se eu estivesse na direção contrária, e por algum motivo, né, não sei qual, a minha cadeia enumerada aqui tivesse na direção contrária, se eu estivesse voltando, aí eu tenho que usar esse carinha aqui, né? É o V-. Aí, no meu ΔF aqui, que é o mínimo, né, entre as capacidades residuais da minha cadeia enumerada, eu ia ter que pegar o V- nesse caso. E é isso que fica faltando quando a gente tem problemas um pouquinho mais difíceis, que não fica claro para vocês. Aí eu só vou numa direção e desconsidero que eu posso usar, né, o caminho aumentado numa direção contrária. Então, eu posso usar. Tá? Só tem que se atentar quando usar cada um deles. Na maioria das vezes, que é o que eu estava falando para vocês vão usar na direção de ida mesmo, e quem tem que pegar é o V+. Né? É quem está na cauda, né, do arco que eu estou selecionando na minha cadeia enumerada. Tá? Mas nem sempre vai ser isso. Mas para facilitar as coisas, vamos continuar assim, aí depois eu trago um exemplo para vocês que usa o arco de volta. Tá? Então, mesma coisa. Aí, se a cadeia enumerada é do 1 para o 2, 2 para o 5, 5 para o 6, eu vou pegar todos esses V+ aqui, né?
Vou tirar o mínimo entre eles, né, que é o mínimo entre 1, 2 e 5. O mínimo é 1. Atualizo todo mundo, né, descontando 1. Então, aqui vai ser 0. Aqui vai ser 1. Aqui vai ser 4. E os V- de todos eles, se o meu ΔF foi 1, eu vou incrementar em 1. Então, aqui vai ser 4 mais 1, 5. Aqui vai ser 0 mais 1, 1. Aqui vai ser 0 mais 1, 1. Que são as continhas que estão aqui. Tá? Aí, mesma coisa, se o meu F anterior era 4, o meu F dessa iteração vai ser o anterior mais o ΔF que eu calculei, que é 1. Né? Então, meu F vai ser igual a 4 mais 1. Meu F agora é 5. Aí eu continuo dando prosseguimento nas iterações, até que algum deles sature, né? Ou na fonte ou no solvedor sature. Aí, terceira, né? Olha, atualizamos aqui, então, aqui já saturou, né? Então, já não consigo mandar mais nada por aqui. Já é um bom sinal aqui, porque eu estou na fonte, né? Então, agora só me resta na direção, né, abaixo do vértice 1. Aí eu vou, aí a solução escolheu, né, arbitrariamente seguir nessa direção. Aí ele tentou, vamos lá. Se eu estou na direção da setinha vermelha, eu pego as capacidades residuais V+. Né? Então, 4, 5 e o 4. Quem que é o mínimo entre 4, 5 e 4? É o 4. Aí eu vou lá e atualizo cada V+, descontando o ΔF. Meu ΔF deu 4. Descontando 4. Aí passa aqui, vai passar a ser 0. Aqui vai passar a ser 1. Aqui vai passar a ser 0. E os V-. Se meu ΔF era 4, então eu agora incremento 4 aqui. 0 mais 4, 4. 0 mais 4, 4. 1 mais 4, 5. Aí eu saturei também, né? Aí vamos lá, como é que fica o próximo slide? Aí tudo que a gente fez lá está aqui, só faltou o F, né? Meu F anterior era 5. Ficou aparecendo um F. Era 5 mais o ΔF, que é 4, meu F agora é 9. Aí eu tenho que olhar para o grafo de novo. Olha, olhei. Aí, a minha fonte, né, as duas direções possíveis da minha fonte saturaram. Então, eu não tenho mais como enviar fluxo. Apesar de eu ainda poder receber mais fluxo no meu sorvedouro. Mas se eu não consigo enviar mais, eu tenho que parar porque saturou, né? Mas eu ainda poderia ter, né, a possibilidade de enviar mais fluxos, se fosse o caso, e aqui saturasse, né? Se aqui fosse 0, por exemplo. Aí se saturou aqui e aqui, eu não consigo mais receber fluxo. Aí eu também paro, né? É uma possibilidade. A nossa foi a possibilidade contrária, né? A gente não tem mais como enviar fluxo. Então, se não tem mais como enviar fluxo, eu paro, né? Porque saturou aqui. Então, saturou aqui, não tem mais o que fazer, a gente agora recupera as informações, né? O fluxo máximo, né? Que vai estar nos V- aqui, esse V- mais esse V-, que dá 9. Então, meu fluxo máximo é 9. E eu tenho que recuperar os valores das minhas variáveis, né? Que é cada valor no arco. Aqui, esses valores estão explicitamente nos V- também, né? Ele vale 5, vale 4, vale 2, vale 4, que vale 5, que vale 4. E mais o quê?
Só, e o resto é zero aqui. Então, eu posso recuperar pelo meu grafo também. Aqui o professor meu dá mais detalhes, outras opções, né? Numa direção, uma na outra, mas em linhas gerais é isso. A gente vai, né? Iteração a iteração, a gente vai buscando cadeias arbitrárias, né? Que liguem fonte sorvedouro e atualiza as capacidades residuais. Tá? Alguns autores vão chamar essa cadeia enumerada, né, de cadeia enumerada, né, caminho enumerado ou caminho aumentado. Tá? Aqui a gente usa as cadeias enumeradas. E elas são arbitrárias mesmo. Você tem que ir, né, iterativamente atualizando, tentando enviar fluxo na direção fonte sorvedor até que não seja mais possível enviar. Né? Seja porque houve saturação na fonte ou no sorvedouro. Tá? Aí a gente para. Aconteceu isso, para. Não dá para... não tem como mais enviar, aí para. A gente também pode ter casos de né, saturar os vértices intermediários também, tá? Não é só fonte, só sorvedouro, não. Então, se não tiver mais como enviar fluxo nenhum, aí a gente para. Essa é a condição de parada para o algoritmo de Ford-Fulkerson. Tá? O que a gente vê em alguns exercícios é que se você seguir essa lógica, desconsiderando que existe a possibilidade, né, de retorno nos arcos, aí não há garantia de otimalidade. Tá? Mas aí tem que lembrar que existe essa possibilidade. A minha dica é dar uma olhada antes, né? Se você já se familiarizou com o conceito de corte, que é o que está mais para frente. Então, olha, consigo determinar o corte de menor capacidade olhando para ele, mas aí fui executar o algoritmo de Ford-Fulkerson e não achei a mesma resposta. Então tem que se atentar para ver se não houve erro pelo caminho. Né? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é para quem não consegue visualizar o corte de maneira simples. Né? E como na maioria das vezes a gente não vai ter esse problema de considerar na cadeia enumerada arco de retorno, faz sentido você executar rapidamente o algoritmo de Ford-Fulkerson, né, com essa lógica que a gente viu, para você ver quais arcos saturam. Né? Aí os arcos que saturam vão te dar uma dica do que é o corte de menor capacidade. Tá? Mas eu confesso para vocês que em prova eu só vi 2 vezes essa possibilidade do grafo ser um pouquinho mais difícil e envolver essa lógica de retorno. Tá? Mas o que eu vou falar para vocês? O ideal é que vocês treinem utilizando a ferramenta que eu mostrei para vocês. Aí deixa eu colocar aqui. Compartilhar a tela. Aí vocês tentem fazer o máximo possível de exercícios, né, considerando o algoritmo de Ford-Fulkerson e testem aqui, nessa ferramenta. Né? Porque aqui está implementado a versão baseada em rotulação de vértices. Esse exemplo aqui é o mesmo que a gente viu. Tá? Que dá 9 e tem as cadeias aqui.
eu não sei se vale a pena colocar para vocês as etapas da versão baseada em rotulação de vértices. Eu acho que vai mais complicado que ajudar. Tá? Então, talvez... Deixa eu ver se eu consigo achar essa semana algum desses casos em que há necessidade de considerar arcos de retorno. Aí eu apresento para vocês e peço para vocês tentarem resolver, para ver se vocês vão incorrer no mesmo erro ou não. Aí a gente tenta ver se tem alguma forma de enxergar isso ao longo das iterações. Tá? Porque geralmente vai acontecer o seguinte, você ainda vai ter capacidade tanto de envio da fonte quanto de recebimento do sorvedouro, e dá para usar algum dos vértices intermediários como retorno, né? Porque o que significa? Significa que você pegou alguma cadeia pelo caminho que não era ótima, né? Então, você selecionou arbitrariamente uma cadeia, só que ela não vai representar o fluxo máximo. Deixa eu colocar o link para vocês aqui, para vocês entrarem depois. Então, vai ser necessário vocês utilizarem uma nova cadeia, né, para desfazer a cadeia enumerada que te levou, né, para uma solução não ótima. Aí você vai voltar e vai usar outra. Então, por isso que essa lógica faz isso. Então, você vai escolher um caminho ruim, né? Aí eu vou ter que selecionar outro. Então, eu vou usar um que eu já usei, vou voltar por ele. Mas aí a gente vai precisar de um exemplo concreto para visualizar isso melhor. Mas na maioria das vezes, vocês vão ver exemplos mais simples assim, tá? Mas para não pegar ninguém de surpresa, eu já estou, né, comunicando dessa possibilidade. E se eu conseguir achar algum exercício assim, a gente discute ele depois. Que aí, se acontecer na prova, vocês têm que ficar alerta de que pode acontecer isso, tá? Mas aí eu fico devendo isso para vocês. Deixa eu ver se eu acho algum não tão grande, porque eu conheço um, mas ele é muito grande. Aí não dá para a gente discutir, né? Teria que ser só ele uma aula inteira. E foi um exercício da época que a prova era feita online, quando teve pandemia, então era uma questão mais longa. Mas esse eu tenho certeza. Mas eu acho que tem um outro que é menor que dá para a gente discutir. Aí eu vou pesquisar aqui, tá? Aí se eu achar, eu coloco para vocês. Aí a gente discute. A gente fez assim, 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 e aí quando chegou nesse ponto, né, encalhamos aqui. Aí o que eu faço? Aí o que a gente faz é isso, olha, detectei isso, não saturou nem de um lado nem do outro. Eu tenho várias dicas de que aquele não é o fluxo máximo de fato, que eu consegui detectar pelos cortes. Aí o que a gente faz? Né? Aí tem que estar atento aos caminhos, né, de retorno. A gente vai ter que olhar a live, olha, eu consigo desfazer esse fluxo que eu usei, né, que vai me levar a um fluxo não ótimo, aí eu volto, né, eu retorno, devolvo essa quantidade de fluxo,
ou até uso ele mesmo, né, por uma cadeia de retorno e consigo levar ele, aí eu consigo saturar, né? Mas aí a gente vê com calma. Então, para o Laerte, que era quem queria, né, ver esse exercício em particular, que a gente falou de outras coisas, da dúvida do Leonardo primeiro, quais casos usar, a gente só conseguiu fechar do Laerte, que foi a primeira agora, que a gente viu tudo para ver o Ford Fluxo, né? Para o Laerte, ficou claro como que é, como que apresenta, ou não ficou, como que ficou? Aí, já de antemão para vocês também, enquanto o Laerte escreve, colocou sim, é só praticar. Tem que treinar bastante. Aí, como reforço de como vai ser cobrado na prova, deixa eu tirar aqui, né? Para ficar limpinho para vocês. O que vai constar... Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, na prova, se tiver questões que solicitem a execução do algoritmo de Ford-Fuxon, vocês vão colocar o grafo final, né? A rede final na iteração final, que é essa daqui, com as capacidades residuais, né? Ao final, então tudo ao final, né? O fluxo máximo de tantas unidades, né? Pode colocar aqui, e os incrementos de fluxo iteração a iteração. Então, a gente colocou aqui, na primeira, ΔF foi 4, na segunda, ΔF acho que foi 1, né? E na terceira, o ΔF foi 5, né? Não, foi 4. Foi 4. Então, 4, 1 e 4. Aí, se essas são as informações primordiais, se ele pedir só o valor do fluxo máximo, né? Eu quero o fluxo máximo nessa rede. Então, tem que ter o fluxo máximo e a rede auxiliar, tá? Com isso tudo aqui e os ΔFs para facilitar a gente na hora de corrigir. E se puder, né, ainda mais para facilitar a gente desenhar. Aí eu sempre falo para levar caneta colorida, né? Porque aí, se for possível, se tiver tempo, para vocês indicarem as cadeias enumeradas, né? Então, ó, teve essa daqui, de uma cor. Aí depois teve outra, de outra cor, né? Que é essa daqui. Teve essa daqui, né? E teve outra de outra cor. Só vermelho que não. Teve essa dessa cor aqui, né? Que aí, se a gente conseguir perceber que, olha, ele fez, ele ou ela fizeram direitinho, mas errou um somatório, errou algum número pelo caminho que não interfere em alguma coisa. Porque a gente tem uma série de critérios, né, que avaliam. Se vocês entenderam, se não entendeu, se errou continha pelo caminho. Então, isso daqui facilita a gente, se tiver algum erro, né, para a gente avaliar. Se você errou logo de cara, se não compreendeu o método, ou se escreveu algum valor, né, na hora colocou algum número incorreto pelo caminho. Isso facilita a gente na hora de avaliar
o quanto você errou, tá? Mas não é primordial para colocar. Então, a resposta final pode conter só isso daqui mesmo. O grafo, as capacidades residuais e o Fzão, né? Se ele pedir só isso. Ó, eu quero Ford Fulkerson para determinar o fluxo máximo na rede. Então, é o grafo final com as capacidades residuais e o fluxo máximo. Tá? Isso daqui responde a questão. Agora, se tiver alguma coisa errada pelo caminho, a gente vai ter que avaliar, né? Se for só com essas informações, pode ficar difícil para a gente determinar se foi só um erro, né, de continha ou né, se foi erro estrutural. Então, a gente, desde o semestre passado, permitiu essa forma de apresentação para que vocês não percam muito tempo, né, para que sobre tempo para outras questões, para que não fique uma folha de resposta muito grande, então para descartar os rascunhos, para vocês fazerem também com velocidade, igual eu apresento lá na videotutoria que está gravada, né, que vocês vão ver na sequência, que é de semestres anteriores. Eu mesmo faço um grafo só por cima e eu vou riscando os valores e vou fazendo mais rápido, né, para ganhar tempo, e no final só respondo aquilo que ele quer, né, aquilo que o enunciado pede. Então, isso é uma forma de vocês ganharem tempo. Então, está permitido isso. Só que também não ajuda muito na hora da correção se tiver alguma coisa incorreta. Se o fluxo máximo estiver incorreto, se estiver pela metade, então vai depender de quem estiver avaliando qual decisão tomar. Então, se tiver essas informações adicionais, né, que eu estou dizendo, do ladinho lá, colocar, ó, na primeira iteração, meu ΔF foi 4. Na segunda, meu ΔF foi 1. Na terceira, meu ΔF foi 4. Aí pode colocar do lado também as cadeias enumeradas. Ou se não quiser colocar, para ganhar tempo, pode colocar só as setinhas. Então, olha, as setinhas são essas, verdinho para cá, aí eu coloco verdinho aqui. Ou no laranja. E no laranja foi esse daqui. Eu usei esse. Aí esse é o laranjinha. Né? Aí o outro foi outra cor, foi o azulzinho. Ó. O azulzinho foi esse daqui. A gente vai conseguir ver o caminho que vocês fizeram, né? A iteração com só o quadro final e algumas indicações. Né? Aí dá para ver tudo. Olha, se você seguiu essa lógica, eu vou tentar, né, reproduzir a sequência que você fez, porque não é única, né? Você pode usar qualquer cadeia arbitrária, aí a gente vai refazer o caminho que você fez. Aí, se o erro foi erro estrutural, dessa forma dá para a gente ver melhor. Tá? Agora, se não der, não deu, né? Não deu tempo, ou não quero fazer, não importa também. Aí a gente vai avaliar né, o grafo final, mas o grafo final precisa conter, tá? Que é esse daqui, com essas capacidades residuais aqui, e o fluxo máximo. Isso precisa constar, isso é obrigatório, tá? Isso daqui é obrigatório, isso daqui é obrigatório, tá? Tem que constar. Todo esse passo a passo aqui não precisa, tá? Todo esse passo a passo, escrito, cada capacidade residual e as continhas, não precisa constar isso, tá? Não precisa desse passo a passo todo longo. Esse passo a passo longo é para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Né? A resposta final é o grafo final. A não ser que o enunciado peça. Aí ele peça, olha, além disso, eu quero que você me diga os valores
de fluxo em cada arco. Aí você tem que recuperar cada valor. Aí tem que ir lá, aí você vai colocar, ó, o x 1, 2, ele tem valor no arco de 5. Porque, olha, ele enviou tudo que ele podia, é 5. Ah, o x2 4. Ele tem valor de fluxo 4, nessa solução que eu obtive. Porque eu posso ter, para o mesmo valor de fluxo 9, eu posso ter outras soluções, né? Porque eu posso ter caminhos arbitrários que chegam no mesmo valor de fluxo ótimo. Não existe só uma solução, eu tenho soluções alternativas. Então, ele pode pedir, olha, para esse valor de 9, eu encontrei seguindo isso, né, seguindo essas cadeias, esses valores. Aí ele pode pedir. Aí você tem que colocar, ó, o x12 é tanto, o x24 é tanto, o x46 é tanto. Aí, se ele pedir, aí precisa constar na prova. Aí tem que colocar na folha de resposta lá isso, tá? Sempre seguindo o que o enunciado pedir. Se pedir só para executar, né, é obter o fluxo máximo via Ford Focus. Aí tem que ser o grafo final com o valor do fluxo máximo. E, se possível, né, dar aquelas informações adicionais que ajuda bastante, inclusive, né, para não penalizar tanto vocês, para a gente não ficar na dúvida se vocês entenderam ou não. Né? Se houver erros. Se não houver erro, né, e o gráfico estiver certinho, não tem problema. Né? Tá certinho, cada V mais, cada V menos para cada arco e o fluxo máximo está certo, não tem penalização. Tá? Então é isso. Deu para a gente conversar especificamente sobre Ford Fulkerson, mas dos algoritmos em geral, né? Quando vocês vão usar cada um deles. Então, vai ficar como sugestão, né, para vocês treinarem, o exercício da lista de caminho mínimo e de árvore geradora de peso mínimo, o exercício que pede essa diferenciação. Tá? Vocês vão ver lá, o problema tal é uma árvore de caminho mínimo, ela é igual à árvore geradora de peso mínimo. Então, fica esse exercício. Deixa eu ver qual que é o número aqui para vocês. Nota de aula complementar. Deixa eu ver. Aula 6. Lista 3, será que é essa? Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver se é lista 4. Acho que é lista 4. Da lista 4 é o exercício 5. Exercício 5, deixa eu ver se é outra. O 5 e o 6, né? Que aí vão tratar disso, tem alguma diferença. Mas para vocês reforçarem a diferença entre uma e outra, tem o exercício 6. Então, a 5 e 6 trata disso, da lista 4. Para vocês perceberem essa diferença. Tá? Aí no 6 vai ficar mais claro por que você vai usar um e por que vai usar outro. No 5 é para vocês perceberem que eles não são iguais. Né? Apesar deles poderem convergir para o mesmo valor, eles não são necessariamente a mesma coisa. E o exercício 6 vai dar o entendimento de um caso de quando usar um deles. E aí dá um norte nesse sentido. O outro, que eu vou deixar indicado para vocês, que é do que a gente conversou, é o da lista 5. Aí da lista 5, tem que treinar Ford Fulkerson, tá? Com todos eles, mesmo que o enunciado não peça, tá? Treinem, que tem bastante grafo nessa lista, então dá para treinar todos. Não são muitos, né? Para que consuma um tempo, né,
exacerbado de vocês, mas tem uma quantidade boa. Então, treinem eles o máximo que der. O exercício que trata a diferenciação entre capacidade de arco e capacidade de vértice, que eu falei para vocês, é o exercício 5. Tá? Então, para vocês verem um caso específico do que a gente tratou. Olha, se eu quiser resolver esse problema como problema de fluxo máximo, e eu tenho essa situação, o que eu faço? É isso, tá? É o exercício da lista 5, exercício 5. Então, qualquer coisa que apareça nesse sentido vai aparecer parecido com esse exercício 5. Então, as minhas sugestões estão aí para vocês treinarem isso que a gente conversou. Avisos gerais, né? Eu tinha falado para vocês que quando eu tivesse com as provas eu ia fazer lá, que a gente conversou. Aí eu fiz, né, como eu tinha prometido. Eu levei mais ou menos 1 hora para fazer as 3 questões. Então, aí, 1h05, mais ou menos. Né? Então, está dentro do que o professor Ormeu planeja. Tá? Agora, se eu tivesse passado de 1h30, né, que aí, se vocês tivessem menos de 1 hora para fazer as 3 questões, né, a mais que a gente, aí seria preocupante. Tá? Mas não foi o caso. Então, está dentro do que o professor meu planejou. Então, não estava tão grande assim. Aí levei esses questionamentos para ele, levei mais ou menos o tempo de prova e ele ficou de me responder. Mas, a princípio, nada fora do comum. Tá? A questão de modelagem, salvo engano, tem no Arenales. Né? Aí eu vejo para vocês a página que é, mas eu acho que não, eu já vi ela em algum lugar, não sei se é no Tarra ou no Arenales. Aí mais o que sobre prova? Sobre prova, a gente ainda vai demorar um pouquinho com a correção, né? Eu já mandei o gabarito para ele assim que eu fiz, ele vai revisar. Aí quando tiver tudo pronto, a gente compila para vocês. Aí envia gabarito, critério, tudo. Mas deve demorar um pouquinho ainda. Mas qual aviso? De AD1, né, que eu não falei, acabei esquecendo. Eu fiz contato com alguns alunos para que eles fizessem o envio das referências que ficou, né, que aparentou que foram utilizadas referências externas, tá, ao curso. Aí, se for referência externa ao curso, tem que citar, tá, para a gente avaliar se vocês erraram, né, por conta da referência externa ou se erraram, né, por parte conceitual da interpretação de vocês. Então, alguns alunos ainda não mandaram e estão com a nota suspensa, né, até que saia. Alguns já mandaram, então as notas devem sair até o final da semana, mas ainda tem aluno que não mandou. Tá? Tem que mandar para a gente soltar as notas e acredito que vai sair tudo junto depois dos pedidos de revisão de AD1. Né? Eu falo soltar no Sistacad, porque, né, as notas já saíram logo que eu lancei o aviso para vocês. De AD2, né, é para vocês usarem o fórum lá para a gente conversar. A entrega nesse fim de semana. Estava bloqueado desde ontem, mas eu já atualizei com
com aviso do Leonardo. Então, vocês podem colocar lá o valor de função objetivo que vocês encontraram, né, para a gente testar se vocês fizeram certo. Um único arquivo CMPL. E mais o quê? Acho que só. O Renato pediu a palavra. Se for rápido, Renato, dá para a gente... Oi, Breno. Boa noite, tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, pode falar. Não, tranquilo, é só para tirar uma dúvida aí, eu até te mandei ela no chat, né, mas só para tentar adiantar. É porque eu fiquei com uma dúvida aí na D1, né? Na D2, aliás. Porque no enunciado está dizendo que os custos da tabela 2 estão em centenas de dólares, né? Porém, no gabarito ele não considera centenas de dólares, né? Porque é questão de casa decimal. Qual que eu devo considerar no caso aí, tá? Resolução. Tá, para a gente não ter dúvidas, como a gente sempre falou que vocês precisariam do gabarito, né, para implementar, então segue como está no gabarito, tá? Aí a gente vai corrigir pelo gabarito. Então, mesmo que o gabarito não tenha considerado essa ordem de grandeza, né, para esses elementos, segue o que está no gabarito. Tá, então eu considero que está no gabarito. Então, assim, mesmo diferença de casa decimal vai pelo gabarito, não pelo enunciado, né? Porque aí, se tiver erro, não importa, se a gente errou lá, não tem problema para vocês. Só segue o que está no gabarito, tá? Tá, beleza então, combinado. Obrigado. Que aí fica certinho. Para todo mundo fazer igual também, porque aí se acontecer isso, né, aí a gente errou lá. Aí você faz certo, né, considera o 10 ao cubo lá, aí tua FO vai dar diferente de algum colega que tentou, aí pode gerar uma confusão, né? Então usa, né, isso serve para os outros enunciados também. Se tiver alguma coisa que a gente não considerou, né, que esteja incorreto lá, usa o do gabarito, que é o que todo mundo vai usar. Aí a gente usa um Beleza, arquivo. tranquilo. Então, pessoal, por hoje é só, né? Tentem aproveitar esse tempo final, né, para colocar as dúvidas lá no fórum, tá, para não reste dúvida nenhuma de que vocês consigam fazer esse exercício, essa AD2, né, da melhor maneira possível, tá, para todo mundo ficar com nota alta, e que geralmente para que a N2 de vocês seja alta, seja melhor que as N1s, tá? Eu estou à disposição de vocês nesses fóruns até o sábado, tá? Que aí é o tempinho para vocês absorverem tudo que for colocado lá nos fóruns, para no domingo fechar o que, né, aquilo que tiver faltando. Não tem necessidade, tá? Para essa tarefa igual a da outra, como não existe, quase não existe conteúdo externo para o COLP, né, e para o CMPL, tem pouca coisa, então não tem necessidade de colocar nenhuma referência externa. Mas se alguém, porventura, achou, tá, encontrou alguma coisa, aí eu vou pedir para colocar. Então, toda vez que tiver algo, olha, eu usei uma referência externa que foi contundente, né? Foi contumaz para a resposta que eu coloquei na minha entrega. Aí, eu acredito que para o software seja mais difícil isso, mas mesmo assim, se aconteceu, olha, aí cita para a gente, porque tem que citar, tá? Senão aí duas pessoas acharam a mesma fonte e usou as mesmas estratégias que a gente não sabe de onde, aí acaba considerando que as pessoas copiaram. Então,
cita, tá? Se usou material externo, cita. Aí a gente também olha lá, confere se está certinho. E se vocês não foram induzidos ao erro por referência externa. E que a gente também diz para, antes de usar, para perguntar para a gente, para confirmar. Mas mesmo assim dá para a gente ver alguma coisa. Então, considerou material externo, cita. Né? Se foi muito relevante ou se foi, né, se foi parcialmente relevante, cita. Agora, não, olhou alguma coisa, só te ajudou na construção do conhecimento, igual foi a maioria das referências que as pessoas que eu pedi usaram, né? Usaram videoaulas externas para ajudar no entendimento de alguma coisa. Se não foi relevante, né, para a tarefa de fato, não precisa citar. Agora, se usou, não, eu usei aquela estratégia para montar as restrições que eu usei, não, aí cita. Ou não, usei para a linguagem CMPL, tem um site lá específico que dá dicas sobre a linguagem CMPL. Aí coloca para a gente, tá? Para a gente ter acesso também e até validar se for possível para os próximos semestres. Ajuda também. Mas citem, tá? Então, beleza. Aguardo vocês nos fóruns até sábado. Aproveitem para dar uma garimpada final na tarefa. E até semana que vem, tá bom? Aí, se tiverem dúvidas pelo caminho de outras coisas, podem colocar na sala de tutoria que eu respondo também, né? Para quem já terminou, eu já sei que alguns aqui já terminaram. Então, quem terminou igual hoje, né? Já está mais à frente no conteúdo, já conseguiu fazer exercício, pode colocar lá que a gente responde também. Tá bom? Uma boa noite a todos, boa semana, até semana que vem. Tá, boa noite.